consagração, mas no domingo de Páscoa estaremos aqui celebrando ao Senhor às 8, às 10, às 19 horas, com a ceia do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 40. Na minha Bíblia está aqui o subtítulo: A cura de um leproso. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, que diz assim: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém? Vamos orar, Pai. No nome do Senhor Jesus nós oramos, entregando nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua Palavra, e que a Tua Palavra produza bênçãos, produza vida, produza maravilhas em nossas próprias vidas. E que através de nós, também outras pessoas sejam abençoadas através daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai. Que toda barreira, que toda resistência, que toda ação maligna caia por terra e a Tua Palavra seja pregada com total liberdade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A verdade é, querido, que nesse mundo, nessa terra em que vivemos, existem diversos tipos de necessidades. Se eu perguntar aqui, cada um aqui vai dizer que tem uma necessidade. Talvez uma necessidade financeira, talvez uma necessidade de cura, uma necessidade de uma restauração, de uma vitória. A verdade é que todos nós aqui temos necessidades. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de ter necessidades no mundo, o que nos falta hoje é exatamente pessoas como o Senhor Jesus foi. Alguém que é capaz de ser um instrumento de Deus, ou como eu coloquei no título, um agente de milagres, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as necessidades sejam supridas, para que as situações sejam transformadas. E o que me chama a atenção então nessa noite é isso. E eu queria perguntar, já falei um pouco sobre isso no ofertório, eu queria perguntar, será que nessa noite existem pessoas que estão disponíveis, dispostas para serem instrumentos de Deus, para operar maravilhas, para que milagres aconteçam, para que necessidades sejam supridas, para que situações sejam transformadas? Será que temos pessoas aqui nessa noite assim? Amém. Será que temos pessoas assim nessa noite dispostas para que milagres aconteçam? Amém. Se eu perguntar aqui, quem quer receber milagres? Todos nós levantamos a mão. Mas se eu perguntar quem quer ser agente de milagres, só viu 2 mãos levantadas. Aí já começa a diminuir. Deus, querido, Ele precisa de agentes de milagres hoje. Amém. Ele precisa de pessoas que sejam assim como o Senhor Jesus foi. E isso me chama a atenção porque esse leproso que a Bíblia nos conta, no Evangelho de Lucas, que conta a mesma história de uma forma diferente, diz que ele estava completamente coberto de lepra. Isso quer dizer, dentro do que os estudiosos dizem, aí os médicos, os cientistas, que ele já estava num estágio avançado de lepra. Muito provavelmente, muitas partes do seu corpo estavam decompostas.
Talvez já tenha perdido pedaços do corpo, dedos, nariz. E o homem naquela situação, ele viu em Jesus uma esperança. Ele viu em Jesus um escape. Ele viu em Jesus uma oportunidade de restauração para a vida dele. Aí eu te pergunto, meu irmão, será que aquelas pessoas que estão lá fora estão olhando para nós como igreja hoje e também estão tendo essa esperança? Será que as pessoas que estão lá fora hoje, olhando para nós como igreja, também estão conseguindo ver uma oportunidade de mudança, de transformação, de restauração de suas vidas? Aquele homem viu aquilo em Cristo. E o ideal, né, seria que as pessoas lá fora também pudessem ver isso no corpo de Cristo, que sou eu e ele é você. Será que eu e você que estamos aqui dentro hoje, chegamos também com uma expectativa de milagres? Será que nós chegamos aqui hoje com uma expectativa de que Deus pode solucionar aquilo que te afronta hoje, aquilo que te aflige hoje, aquilo que te dói hoje? Precisamos, querido, ter isso nos nossos corações, porque o nosso Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua querendo fazer milagres. Deus continua poderoso para restaurar vidas, abençoar vidas. Então precisamos crer, queridos. Precisamos estar com o coração aberto para receber aquilo que aos olhos humanos é impossível, porque foi isso que esse homem fez. Ele foi até Cristo naquele tempo. A lepra é uma enfermidade sem cura. Hoje tem tratamento, hoje tem cura, mas nessa época não, as pessoas morriam de lepra. Era a enfermidade mais temida nos tempos bíblicos. Então aquele homem, ele, mesmo diante de uma situação impossível aos olhos humanos, mesmo diante de uma situação sem expectativas aos olhos humanos, ele viu em Cristo uma oportunidade de mudança e de transformação. E que nós possamos ser como Cristo hoje também, sendo instrumentos de Deus para que pessoas que estão lá fora, sem esperança, sem expectativa nenhuma, talvez indo de mal a pior a vida delas, só esperando a morte, que elas possam olhar para a igreja de Cristo e ainda olhar e ver, ainda há uma esperança para mim, ainda há um milagre, ainda há um caminho, ainda há uma saída para mim. Ouvimos hoje, você deve ter visto aí, ouvido na internet, nos rádios, quantas tragédias aconteceram no dia de hoje, queridos. E muitas pessoas estão passando por essas situações, ou cometeram essas situações que nós ouvimos, porque não tem mais expectativa na vida delas. Porque não vem mais solução, não vem mais saída. Mas o Evangelho ainda é uma esperança. O Evangelho ainda é uma porta de escape. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele ainda é um caminho, ele é um caminho de vida. Ele disse em João capítulo 9, eu sou a porta. Ele ainda é uma porta de escape, ele ainda é uma porta de emergência. No Evangelho, no livro de Apocalipse, Deus mostra no capítulo 4 a João uma porta aberta no céu. Jesus ainda é uma porta aberta no céu para mim e para você. O céu estava fechado, o céu estava sem acesso, mas ele é a porta aberta do céu para nós. Então não sei o que as pessoas possam estar vivendo, ou que eu e você estamos vivendo hoje, mas Jesus ainda é uma porta aberta no céu para mim. Então ainda tem uma saída, ainda tem um escape, ainda tem uma solução para nós. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos ser essas portas de esperança, queridos. Tanto para nós, estamos aqui dentro, o culto, a igreja, precisa ser uma porta de esperança para mim, que estou aqui frequentando, e entender que para mim é a solução, para mim é a saída, para mim é a bênção. E que também possamos ser uma porta de esperança para aquele que está lá fora, sem Cristo ainda, mas que possa entender que há uma esperança. Então eu queria nessa noite, rapidamente, que a gente aprendesse com Cristo a ser essa pessoa, agente de milagres, instrumento de Deus para a realização da obra dele, para o crescimento do reino de Deus no nosso meio. A primeira coisa que eu aprendo com Cristo aqui é que ele permitiu que o leproso se aproximasse dele. Naquele tempo, os leprosos, eles tinham que ficar... Hoje ainda também tem isso, né? Tem o leprosário, se não me engano, é lá em Vargem Grande, aquela colônia por ali.
em que os leprosos que estão num certo nível contagiante, eles ficam lá isolados ainda hoje. Então naquele tempo era assim, os leprosos ficavam isolados, não podiam se aproximar das pessoas. Além disso, eles usavam umas roupas rasgadas para identificá-los como leprosos. E quando alguém se aproximava, ele tinha que gritar: eu sou imundo, eu sou imundo! Para que as pessoas pudessem identificar que ele tinha aquela enfermidade e não podiam se aproximar. Jesus permitiu que aquele homem se aproximasse dele, mesmo sendo leproso, talvez cheirando mal, numa aparência difícil. Aí eu te pergunto, será que nós hoje temos permitido que as pessoas se aproximem de nós? E quando permitimos que as pessoas se aproximem, será que estamos dispostos a atendê-las? Jesus permitiu que aquele homem se aproximasse dele, chegasse perto, quebrando todo o protocolo, quebrando todo o paradigma. A gente quer ajudar as pessoas, mas a gente quer ajudar à distância. Precisamos ser pessoas que atraem pessoas a Cristo, não repelem as pessoas de Cristo. Infelizmente hoje temos sido mais instrumentos de jogar pessoas para fora do que ser instrumentos de trazer pessoas para dentro. Jesus deixou que aquele homem se aproximasse dele. Deixou que ele se, mesmo com a lepra, mesmo com aquele estado de decomposição, mas ele permitiu, queridos, que aquele homem se aproximasse dele. Uma segunda coisa que eu aprendo com Jesus, e por isso eu fiz questão de usar o texto de Marcos e não de Mateus ou Lucas, porque o texto vai nos dizer que Jesus permitiu que ele se aproximasse e teve compaixão daquele homem. A compaixão, misericórdia, é um dos grandes instrumentos de Deus para a operação de milagres, de maravilhas. Você entender a dor do outro, você se colocar um pouco no lugar do outro, você sentir a aflição do outro. Às vezes a gente até permite que pessoas se aproximem de nós, mas no intento de julgar, de criticar, de apontar. Às vezes jogar até a pessoa mais para baixo. Jesus não deixou que ele se aproximasse e começou a dizer: você é leproso, você não presta, e pelo jeito que você está todo coberto de lepra, você vai morrer daqui a pouco. Jesus não. Ele olhou para aquele homem com compaixão. Ele olhou para aquele homem e viu a dor dele, viu a miséria que ele estava vivendo, viu o seu sofrimento, porque a lepra era uma sentença de morte, mas de forma lenta, sofrida, porque a pessoa ela ia morrendo aos poucos. Estava lendo, estudando sobre isso, o seu corpo ia como que se decompondo, então pedaços do dedo iam soltando e caindo, nariz ia caindo, às vezes os olhos caíam. Imagina a gente andar na rua e ver uma pessoa assim, queridos. Segundo eles dizem, os médicos aí, os cientistas, a pessoa ia perdendo força, ela não conseguia mais andar direito, porque os músculos iam perdendo força. E essa doença ela era e é tão terrível, porque ela existe ainda hoje, porque ela ia comendo a pessoa, não somente por fora. Esse mesmo processo de decomposição que ia acontecendo na pele por fora, acontecia por dentro também. Então os órgãos por dentro também iam se corroendo. Há relatos de pessoas que tinham lepra, que tomavam suas cordas vocais, que ela não conseguia mais falar. Então imagina o sofrimento que aquele homem estava passando. Jesus, ao olhar para ele, teve compaixão, queridos. E o que nós precisamos hoje é de uma igreja que tenha compaixão por aquele que sofre, por aquele que está sofrendo, por aquele que está afastado, por aquele que está longe de Deus. E não trazer críticas, mais peso, mais dor para aquela pessoa, porque isso não vai mudar em nada o quadro dela. Mas a compaixão e a misericórdia ainda podem ser um instrumento de Deus para que essa pessoa seja restaurada, curada, liberta e seja abençoada por Deus. Então, se eu quero ser um agente de milagres, eu preciso... Amém, obrigado pelo seu amém. Só eu e Rose queremos, os outros... Se eu quero ser um agente de milagres, um agente de bênçãos, um agente de transformação de vidas,
Eu preciso ter compaixão daquele que sofre, daquele que está doendo, daquele que está... O pecado, não, a lepra também era comparada naquele tempo ao pecado, queridos. Então eu preciso ter compaixão daquele que está vivendo no pecado lá fora. Ah, mas o pecado já tomou completamente a vida dele. Mas o sangue de Jesus ainda purifica de todo o pecado. Eu preciso disso, que Deus precisa de pessoas assim nessa geração de hoje. Pessoas que tenham compaixão, misericórdia daquele que está sofrendo. Ainda que seja a consequência dos seus próprios pecados. Porque Deus ainda pode operar no arrependimento e transformar aquela vida. Mas se nós não estivermos dispostos a permitir que essas pessoas se aproximem, se nós não estivermos dispostos a estender a mão de compaixão e misericórdia sobre eles, nós estamos restringindo muito a oportunidade daquelas pessoas de terem uma mudança de vida e quem sabe até uma salvação. Terceira coisa, hoje o culto é mais rápido, deixa eu avançar. Ele deixou que o homem falasse, queridos. Expusesse a sua dor. Expusesse o seu problema. Expusesse até de uma certa forma a fé que ele tinha. Porque ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Às vezes nós queremos, quando alguém chega com algum problema para nós, será que Jesus não sabia que ele era leproso? Sabia. Não só pela onisciência dele, mas só de olhar, vendo aquela indumentária. A gente, Jonas, então, já tem uma experiência aí com pessoas de rua. Só de tu olhar, né? Ele não precisa dizer: eu estou na rua. Tu já olha assim, esse aí eu já sei. Só pela experiência Jesus já sabia, mas ele deixou que aquele homem falasse. Muitas vezes a gente quer entulhar a pessoa de Bíblia. A gente quer entulhar a pessoa do Evangelho. A gente quer ensinar a ela toda a doutrina do Evangelho e a gente não deixa a pessoa nem falar. Imagina aquele homem, querido, vivendo isolado. Como eu falei, o leproso, ele era isolado completamente da sociedade. Ele era tirado da sua família. Ele não podia mais participar do templo, da adoração. Ele perdia o seu emprego porque ele não podia estar no contato com outras pessoas. Talvez no máximo ele estava perto de outros leprosos, mas a Bíblia não diz. Talvez aquele homem não conversasse com mais ninguém. Talvez aquele homem não falasse com mais ninguém. E Jesus ali deu ouvidos a ele. Aqui, vou abrir um parêntese aqui. Precisamos dar atenção que aos mais velhos. Infelizmente a nossa sociedade hoje tem tirado a voz dos mais velhos. Às vezes dentro de casa: ah não, mãe, não fala não. Ah não, vó, não sabe de nada. E a gente precisa, às vezes, dar um pouco de atenção, não só no cuidado, não só em dar palavras: ah, eu te amo, mãe, eu te amo, vó. Mas às vezes a gente precisa também expressar o nosso amor, ouvindo um pouco daquilo que eles têm para dizer. Jesus fez isso com esse homem. Deu atenção a ele. Talvez ninguém olhava para ele. Talvez ninguém cuidava dele. Eu estava lendo sobre esse texto, eu não sabia disso, mas como a lepra era uma enfermidade que as pessoas até pensavam que era um juízo de Deus, as pessoas até maltratavam os leprosos, batiam neles, agrediam. Então imagina aquele homem se aproximando e Jesus deixando ele chegar perto. Compaixão. Deu atenção a ele. Imagina como aquilo foi tratando o coração daquele homem. Quantos de nós hoje precisamos ser esses instrumentos, queridos? Quantas pessoas estão lá fora apanhando do mundo, apanhando do diabo, apanhando da sociedade. E elas precisam chegar na casa de Deus e ter um pouco de atenção. A gente precisa deixar que eles se aproximem, ter um pouquinho de compaixão, ouvir a história delas, dar um pouco de atenção. E isso já vai sendo um instrumento de cura de Deus na vida delas. Quarta coisa, Jesus, além de ouvir, dar atenção àquele homem, estendeu a mão. Estender a mão, queridos, além de todas as outras coisas que a gente aprende sobre estender a mão, da imposição de mãos para que milagres aconteçam, a imposição de mãos para que bênçãos fossem impetradas, como no Antigo Testamento. Mas quando a Bíblia diz que ele
estendeu as mãos e tocou. Para eu tocar em alguém, eu preciso estar perto. Amém. Não simplesmente estender as mãos, mas é estar perto. Amém. É se identificar. É estar junto. Amém, Jesus. Como escrevi aqui, transmitir calor humano. É verdade. Às vezes nós estamos tão preocupados com o sobrenatural e a gente esquece que a gente é humano. Precisa de calor humano, precisa estar perto, precisa estar junto. O Senhor Jesus, Ele não só estendeu as mãos de longe, falou que seja curado. Ele tem poder para curar a distância? Claro que tem. Sim. Mas Ele estendeu as mãos e tocou, chegou perto, chegou junto daquele homem, foi até onde a dor dele estava. Aquele homem que sabia que não podia se aproximar de ninguém, não podia tocar em ninguém, mas Jesus foi até ele e tocou nele. Se eu quero ser um instrumento de bênção, eu preciso me aproximar. Amém, Jesus. Eu sei que essa palavra é um pouco difícil, porque nos dias de hoje, nós temos uma grande dificuldade de viver em comunhão. Porque a própria Bíblia nos diz que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé por seguirem a ensinos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem muitas pessoas que estão enganadas. E o texto continua dizendo que nos últimos dias teriam muitas pessoas amantes de si mesmo, em que o Deus seria o seu próprio ventre, mataria os pais, mataria mães. Então, no meio dessa sociedade que vivemos, a gente se aproximar ao ponto de poder tocar no outro, a gente quer se precaver. Não vou ficar um pouco distante, vou manter a distância segura, que é para eu não me ferir. Foi assim que nós aprendemos com Jesus. Ele manteve uma distância segura de nós para que não morresse. Muito pelo contrário. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação Aleluia. ser igual a Deus. Glória a Deus. Mas ele veio, assumiu a forma humana, e como homem ele foi servo, e ele foi até a morte, morte de cruz. Amém, Deus. Ele não manteve uma distância segura, não. Ele veio até nós. Mesmo sabendo que morreria, que sofreria, que padeceria. Mas Ele veio até nós. Para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação. Para que nós pudéssemos ter de volta a comunhão com Deus. Então, meu irmão, o padrão do mundo é se isole, se afaste. Fica só no aplicativo, fica só na internet, na rede social. Mas o padrão de Jesus é: vamos nos aproximar. Vamos viver em comunhão. Vamos estar perto ao ponto de poder tocar uns nos outros. Vamos estar perto ao ponto de podermos tocar e sermos instrumentos de milagre na vida uns dos outros. Amém, meu irmão? Você está perto de alguém, pode apertar a mão, pode tocar no ombro de alguém aí e dizer: seja curado, seja abençoado. Dê uma palavra de vitória para ele, para ela. Jesus se aproximou e tocou nele. Dentro do quadro e da cultura de Israel daquele tempo, aquilo que Jesus fez aos olhos humanos não poderia ser feito. Porque ninguém poderia tocar numa pessoa leprosa. Alguns comentaristas dizem que Jesus, quando começou a estender as mãos e liberou a palavra de vitória, ele já foi curado. Então, quando Jesus encostou na parte lá da pele dele, já estava curado. Amém? Amém. Mas quem estava lá de fora estava vendo isso? Quem estava de fora, parecia que Jesus estava encostando no leproso. Jesus se preocupou com isso? Deixou de operar um milagre na vida daquele homem porque alguém poderia pensar que ele estava transgredindo a lei? A gente precisa aprender isso também, queridos. Muitas vezes a gente não quer tocar no outro, a gente não quer ser um instrumento de bênção porque a gente se prende ao que os outros vão pensar. Mas eu quero te dizer que mais importante é nós obedecermos a Deus. Amém. Fazermos a vontade de Deus, glorificarmos a Deus, Amém. cumprirmos aquilo que Deus tem para nós, do que fazer a vontade do homem. Que importa o que vão pensar de você? Naquele grande dia nós daremos conta diante de quem? Diante das pessoas ou diante de Deus?
Eu prefiro, e eu sei que isso é uma luta de todos nós. Nos dias de hoje todo mundo quer ter like, todo mundo quer ter visualização, todo mundo quer ter a sua página mais visitada no Facebook, no Instagram e não sei aonde mais. Mas eu estou mais preocupado em fazer aquilo que Deus quer. Amém. Se as pessoas vão gostar ou não, é com elas. Mas o importante é que eu esteja diante de Deus, fazendo a vontade dEle na minha vida. Amém. Então nessa noite, meu irmão, tenha coragem de fazer aquilo que Deus te pede. Tenha coragem de obedecer a Deus naquilo que Ele está colocando diante de você. Seja um instrumento de Deus para operar milagres na vida de pessoas, independente daquilo que as pessoas vão dizer. Eu gosto de contar uma história que estava o pai e o filho e todos eles tinham um jumentinho. Eles foram passear numa viagem. O pai estava no chão junto com o filho carregando o jumento. Aí passou num vilarejo, todos olharam. Olha só que dois idiotas. Tendo um jumentinho ali, podendo um tá descansando e o outro andando, o jumentinho está ali sozinho. O que o pai pensou? Poxa, então vamos fazer assim. Botou o garoto no jumento, continuaram o caminho. Chegou no outro vilarejo, todos olharam. Olha só que pai mau. Não, olha só que garoto aproveitador. Garoto novo, podendo vir para o chão e o pai ficar descansando em cima do jumentinho. Ele está ali em cima e deixando o pai sofrer para descer andando. O que fizeram? Não, vamos mudar então. O pai subiu no jumento. O menino desceu, seguiram o caminho. Encontraram outras pessoas, o que pensaram? Olha que pai mau. Olha lá, ele está lá em cima do jumento botando o garoto para andar sozinho. Eles não são burros. Eles são burros, deviam andar os dois em cima do jumento. Aí o pai foi, pegou o garoto, botou em cima do jumento. Foram andando. Chegou num outro vilarejo. Coitado do jumento. O pai e o filho ali abusando do bicho, ela sobrecarga sobre o bicho. Chamaram a Sociedade Protetora dos Animais e tudo. Moral da história, queridos. Sempre alguém vai falar mal do que você está fazendo. É verdade. Se você for fazer aquilo que é certo, aquilo que é errado, todo mundo vai falar mal de você. Quer todo mundo não? Alguém vai falar mal de você. O próprio Senhor Jesus fez milagres, fez maravilhas e ainda falaram mal dele. Então, meu irmão, o que as pessoas vão falar de nós não é importante. A pergunta é: você está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer? Se você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, se você estiver debaixo da bênção de Deus, deixa falar o que quiserem falar, meu irmão, porque você vai prestar contas diante de Deus. Então seja obediente a Deus e faça, seja um agente de milagres e abençoe vidas ao seu redor. Uma quinta coisa que o texto nos revela é que o leproso diz para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o que Jesus falou para ele? Eu quero. E eu entendo, queridos, que essa é uma das grandes barreiras para que milagres aconteçam. A gente não quer mais. Às vezes a gente vai orar, eu falo por mim, vou orar por pessoas, peço que Deus as cure. Mas muitas vezes lá no meu coração, não tem aquele querer que cure. Estou falando de mim, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas às vezes a gente vai orar pelo outro, mas não tem aquele querer. Não tem aquela vontade que a pessoa de fato seja abençoada, seja curada, seja restaurada. Mas Jesus ali de todo o coração falou para aquele homem: eu quero que você seja curado. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você saia dessa situação. Será que nós conseguimos orar de todo o coração assim? Pelas nossas causas, pelas causas das pessoas? Vamos ser sinceros. Às vezes, nem sempre pelas nossas próprias causas, a gente ora com tanta vontade assim. A gente ora manifestando tanto querer assim. Às vezes, nem pelas nossas próprias famílias. A gente vai orar por eles, mas a gente ora, mas... Querer. A gente não emprega tanto querer assim, tanta vontade assim.
Jesus ali, ele foi enfático: eu quero. Eu quero que você seja abençoado. Amém. Eu quero que você seja curado. Eu quero que um milagre aconteça na sua vida. Precisamos ser uma igreja que quer, nos dias de hoje, ver avivamento. Precisamos ser uma igreja que quer, nos dias de hoje, ver Aleluia. milagres, ver pessoas curadas, ver sinais, ver prodígios. Não pode ser só algo da boca para fora, mas nós queremos ser agentes de milagres, queremos ver coisas acontecendo nas nossas vidas. É necessário que haja um querer em nossos corações. Porque o querer movimenta a gente. O querer move a nossa fé. Agora, quando a gente não quer, a gente arruma desculpa para uma porção de coisa. Mas quando vai ver, o principal motivo da gente não fazer as coisas não é porque não tem tempo, não é porque não gosta ou gosta, mas é porque não tem o querer em nossos corações. Porque quando o querer está nos nossos corações, a gente arruma tempo, a gente prioriza as coisas para que a gente faça aquilo que a gente quer. Então, nós vemos nesse texto que Jesus, ele quis ver a vitória na vida daquele homem. Precisamos querer ver a vitória na vida dos outros. Amém. A boa notícia é que Jesus quer ver a sua vitória. Ele quer ver o seu milagre. Ele quer te abençoar. Mas nós precisamos ser essas pessoas também que querem. E uma coisa que eu queria chamar a atenção nessas... Vou falar só mais duas coisas, 2 tópicos, mas eu queria chamar a sua atenção. Não vou falar para você ler agora, mas depois você lê em casa esse texto. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Marcos. E o texto de Lucas 5,12, que conta a mesma história. Se você for ler essas 3 passagens, você vai ver que o relato dos 3 anuncia essa palavra, esse texto, esse milagre, num contexto de ensino da palavra. Mateus capítulo 8, você sabe, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o que é? Cadê os irmãos que estão estudando a escola bíblica dominical? É o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Não, 7. Então, Jesus tinha acabado de ensinar o Sermão do Monte e Mateus colocou esse milagre lá, dizendo que ele desceu do monte e curou o leproso. Então, um contexto de ensino da palavra, de pregação da palavra. Marcos aqui, se você deixou sua Bíblia aberta, se você ler um pouquinho antes, Jesus está ali dizendo, versículo 36, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Simão, os que estavam com ele, procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. E foi para isso que eu vim. Então, contexto de oração e de palavra. Amém. Se você for ler o texto de Lucas, ele também retrata esse momento depois da pesca maravilhosa. E logo em seguida diz que Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. Amém. Se eu quero ser um instrumento de milagres, queridos, se eu quero ser um instrumento de bênçãos, eu preciso usar dessas 2 armas. Eu preciso usar da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Amém. Eu só ouvi um amém. Amém. Eu preciso ler a palavra de Deus, conhecer, estudar, ouvir a palavra. Nesse pequeno trecho aqui da vida de Jesus, nós vemos 4 revelações da palavra. A primeira revelação, ele revelou a própria vontade. Aquele homem perguntou: se o Senhor quiser, perguntou não, afirmou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que Jesus disse? Quero. Revelação de vontade. Para que eu leio a Bíblia? Para eu ter a revelação da vontade de Deus. Amém. Segunda coisa, uma palavra de bênção. O que Jesus disse para ele? Fique limpo. Deu uma palavra de bênção para a vida dele, que ele fosse curado. Por que eu preciso ler a palavra de Deus, meu irmão? Para ser abençoado. Amém. Tem palavra de bênção aqui para mim e para você? Amém. Tem palavra de vitória aqui, tem palavra de milagre aqui.
Você quer escutar aquilo que o jornal está dizendo, aquilo que os economistas estão dizendo, aquilo que o médico está dizendo, ou você quer escutar aquilo que Deus está dizendo a seu respeito? O que eles falam nem sempre é vitória, mas Deus tem sempre bênção para aquele que crê. Terceira coisa, Jesus deu uma palavra de instrução para ele. Vá, se apresente ao sacerdote. A Bíblia tem instrução para mim? Amém. A Bíblia aponta o caminho certo, a Bíblia aponta uma direção, Amém. a Bíblia mostra o caminho certo a seguir. Amém. Por que eu tenho que ler a Bíblia, meu irmão? Para ter a direção certa, para ter o apontamento certo, para ter o caminho certo. Glória a Deus. Quarta coisa, Jesus deu uma advertência. E o texto diz que ele, agora eu não lembro se foi esse, foi o de Lucas, que diz que repreendeu veementemente. Na Bíblia tem repreensão? Na Bíblia tem correção também? Tem, ó, não faça isso, faça aquilo, eu vou te abençoar, mas tem também, ó, não faça isso. Se você seguir por esse caminho, não vai ser bom. Se eu quiser ser um instrumento de milagre, queridos, eu não posso poupar isso. Todos nós queremos ser instrumentos de chegar e profetizar bênçãos, vitórias e milagres. Mas Jesus foi aquele que profetizou bênçãos, vitórias e milagres. Amém. Mas ele não ocultou as repreensões. Ele não ocultou os nãos. Ele não ocultou as consequências daquilo que se nós fizéssemos coisas erradas. A nossa sociedade hoje, nós temos visto no meio evangélico, muitos só querendo pregar e tem denominado de diversas coisas aí, graça, hipergraça, supergraça, não sei o que lá, graça. Eu não entendo muito bem disso. Eu entendo que a Bíblia diz que a graça veio por Jesus. Amém. Se a graça veio por Jesus, a hipergraça veio por quem? Alguém é maior do que ele? Não. Então eu não sei qual é o contexto bíblico disso. Da onde eles tiram essas coisas. Mas a graça que Jesus veio trazer para nós é uma graça que traz salvação, é uma graça que traz uma palavra de esperança, mas é uma graça que também corrige, é uma graça que também transforma a vida, a mesma graça que purifica, a mesma graça que perdoa, a mesma graça que restaura, é a mesma graça que liberta, é a mesma graça que nos faz abandonar o pecado, é a mesma graça que nos faz ser santos na presença de Deus. Então, meu irmão, quer aplaudir, aplauda o Senhor. Não podemos omitir nada na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir toda a palavra de Deus. Não é só a metade da palavra, não são só os versículos que eu mais gosto, mas é toda a palavra de Deus. Amém? Para terminar, oração, queridos. O texto de Lucas, tanto esse aqui quanto de Lucas, eles demonstram para nós. Mateus, ele enfatiza mais o ensino por causa do Sermão do Monte. Marcos, ele une as duas coisas, tanto o ensino, a pregação, com oração. E Lucas enfatiza mais a oração. Então nós vemos, parece até que Deus combinou, né? Mateus, o ensino, Marcos faz a junção do ensino com a palavra, que está no meio dos dois, e Lucas enfatiza a palavra, a oração. Precisamos orar, queridos. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida. Eu me inspiro muito num homem de Deus que dizia que ele nunca orava muito tempo, mas também nunca ficava muito tempo sem orar. Nos dá a entender que ele orava constantemente. Talvez ele não conseguisse ficar como alguns ficam aí 5 horas, 10 horas orando. Talvez a vida dele não permitia isso. Mas ele orava 15 minutos agora, daqui na outra hora ele orava mais 15 minutos, na outra hora ele orava mais meia hora, na outra hora... Estava sempre em oração, querido. Eu sei que nós vivemos hoje num dia muito atarefado, com muitas coisas difíceis, com muita correria, e eu entendo tudo isso perfeitamente. Talvez a gente não possa dedicar, como muitos da história da igreja, horas e horas de oração. Mas a gente pode dedicar 5 minutos. Vai no banheiro, vai orando. Amém. Vai fazer lá o seu trabalho, está sozinho? Faz o seu trabalho orando. Vai preparar o arroz, vai preparar o café, vai orando. Amém. Vai orando, abençoando, Deus. Vai fazer o café lá, vai fazer o almoço, Deus abençoe esse almoço.
Que esse almoço, que a minha família seja abençoada nesse almoço. Amém. Que haja cura, se tiver um conflito lá, que haja cura, que haja perdão no meio desse almoço. Você está orando, você está em comunhão com Deus. Vai pregar as coisas lá no trabalho, vai pegar a marreta lá para pregar alguma coisa, vai pregando. Vai... Senhor, assim como eu estou pregando esse prego aqui, me ensina a pregar a tua palavra também. E vai falando com Deus, querido. Dá-me sabedoria, Senhor, para resolver os conflitos. Vai falando com Deus. Amém. Que eu tenho certeza que Deus vai te usar como agente de milagres nessa terra. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloca de pé. Vai cantar? Se coloca de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. Amém, Jesus. Então, primeiro, peça a Deus que você receba. Fala para Deus, eu quero ser um agente de milagres. Toque em mim, Senhor. A começar de mim, que eu seja tocado, que eu seja curado. A começar de mim, Senhor. Que barreiras e resistências caiam por terra em mim, Senhor. Amém, Pai. Para que eu possa ser esse instrumento de milagres e maravilhas nesse tempo. Aleluia. Senhor, toca em nós nessa noite. Como a tua palavra nos diz, Senhor, nós só podemos dar aquilo que recebemos. Então, Pai, nessa noite, dá a nós cura. Dá a nós mais do teu Espírito. Dá a nós mais do teu poder. Dá a nós ousadia. Dá a nós o dom de operar maravilhas. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, dá a nós graça. Dá a nós, ó Deus querido, a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Ah, Pai, que nós sejamos alvos de milagre nessa noite. Situações, circunstâncias, questões em nossos corações e nossas almas sejam curadas por milagre, Pai. Faz aquilo que é impossível aos olhos humanos. Faz aquilo que os homens já disseram. Acabou, não tem mais jeito. Ah, Pai querido, quantos de nós estamos aqui como aquele homem, já esperando os últimos momentos para morrer? Quantos de nós estamos pensando, já não tem mais jeito, já é o fim, não tem mais saída. Ah, Pai, mas chegamos aqui, ouvimos essa palavra e saímos daqui esperançosos de quem dá a saída, de quem dá a milagre, de quem dá a bênção, de que o Senhor ainda pode intervir. Intervenha, Pai, a começar em nosso favor. Você pode erguer as suas mãos, meu irmão. Você pode apresentar as suas mãos ao Senhor e dizer, Pai, eu sou o teu corpo, eu sou o corpo de Cristo, eu sou o membro do corpo de Cristo. Eis aqui as minhas mãos, ó Deus. Usa as minhas mãos. Assim como o Senhor usou as suas próprias mãos para tocar naquele leproso, ele ser curado. Usa em minhas mãos como tuas mãos para tocar em pessoas e eles serem curados, eles serem restaurados, eles serem abençoados, eles serem perdoados, eles serem purificados através das minhas mãos, através das palavras que saem dos meus lábios, através, ó Pai amado, daquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer. Assim, Pai, nós oramos. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui nesse tempo para sermos agentes de milagre, para sermos instrumentos do Senhor, para sermos, Pai, instrumentos de poder desse tempo, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Assim, Pai, nós oramos, consagrando nossas mãos, consagrando nossas vidas, consagrando, Pai, o ministério, o chamado que o Senhor deu a cada um de nós, para que sejamos instrumentos de milagres. E assim como acontece na vida desse homem, sejamos instrumentos de milagres, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu nome seja glorificado, para que pessoas sejam atraídas e não repelidas ao Evangelho. Assim, Pai, nós oramos, entregando nossas vidas, entregando nossas situações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.